Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Tudo certinho com vocês? Gostoso estar juntos, acolhidinhos, sentados juntos, né? E a gente se esquenta numa mais uma frente fria, mas com o nosso Senhor, que aquece os nossos corações e nos faz andar pelo seu caminho. E é maravilhoso isso. Eu queria começar lendo com vocês Salmo 42. Estamos lendo aqui juntos um pouco mais cedo com nossos irmãos aqui da música. Salmo 42. Começa assim, dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí vem uma pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse é o anseio, o desejo do salmista. Ele diz no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está? O teu Deus, onde está? E no versículo 5, então, diante de toda essa situação de perseguição, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É maravilhoso a gente, assim como o salmista, ter tão claro essa convicção de que nós podemos dizer que Deus é nosso auxílio. Ele é Deus meu. É muito interessante a gente perceber isso na palavra de Deus. Quando Deus diz a Moisés, quando Moisés questiona: e quem direi? Que direi que tu és? E Deus responde a ele: você deve dizer, eu sou o que sou. Deus é aquele que não muda. Ele é o nosso Pai perfeito. E nós devemos, assim como o salmista, desejar ardentemente, como esse animal corça, né? A corça, quando está com sede. E ela faz esses barulhos, né? Com agitação, buscando por água. E ele faz essa comparação dizendo que assim também nossa alma deve desejar pela presença de Deus. Nós que somos crentes no Senhor, essa é a marca, a característica daquele que anda com Deus. Nós devemos desejar intensamente buscar o nosso Deus, estar diante dele, buscar essa intimidade com Deus. Quantas vezes nós temos feito isso? E é tão interessante escutar a resposta do salmista dizendo que assim como a corça, quando eu desejo ardentemente estar com o Senhor, Ele, Deus meu, é meu auxílio. E Ele, Deus meu, traz descanso e paz à minha alma. É isso que nós desejamos, como fracos que somos. Eu queria, nesse mesmo sentido, convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar esse primeiro hino que diz: fortalece a tua igreja, nessa oração de que Deus, na sua misericórdia, o Espírito Santo, sua sabedoria, nos guie como igreja à verdade. Que nós possamos entender a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Se você puder ficar de pé, nós
Hoje somos aqui à frente em 3 pessoas, mas com uma multidão junto conosco, que é a família de Deus. E sabe, meus irmãos, eu chego aqui nessas ocasiões em que somos poucos, com uma alegria tão grande de saber que Deus está conosco. Porque assim é a nossa vida. Nós passamos por aflições, nós passamos por, como diz a palavra de Deus, vale da sombra e da morte. Mas é interessante saber que nosso Deus está conosco. Ele nos faz fortes quando somos fracos. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. E Ele está conosco. Por isso que é tão maravilhoso poder passar por situações assim. Porque nós, quando o nosso coração está firmado no nosso Deus, nós seguimos adiante. Nós cantamos com gratidão no nosso coração. Porque Ele é nosso Pai. Então eu quero convidar vocês conosco a cantar juntos, a uma só voz, com convicção e com certeza de que Ele é nosso Pai querido. Amém? Nós somos o seu povo. Vamos cantar Fortalece a Tua Igreja. Amém. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Do início, todos juntos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Glórias te damos, Pai. Obrigado porque nós estamos com o Senhor, Pai. E nada nos separará do grande amor que o Senhor derramou naquela cruz através de Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos essa confiança em Ti, Pai. Que nós não seremos abandonados. O Senhor está conosco, Pai, para fazer a Tua vontade até o final dos dias, Pai.
Muito obrigado por isso, Pai. Fortalece a tua igreja, Pai. Pai, guia-nos, Senhor, ao caminho eterno, Pai. Nos acompanha, Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai. Nos faz caminhar firmes com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece as nossas mãos e os nossos joelhos que tantas vezes tropeçam, Pai. Mas o Senhor é quem nos levanta, Pai. E nós queremos estar humilhados, quebrantados na tua presença, Pai. Faz com que nós tenhamos corações assim, Pai, porque é isso que te agrada, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Maravilha nós cantarmos assim. Quando aquela mulher samaritana estava tão duvidosa, questionando ali o próprio Messias. E ele se revela a ela dizendo, nem lá e nem aqui. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esses são os que o Pai busca. E assim nós queremos ser. Povo de Deus, aquele que busca beber da fonte de água viva, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Vamos cantar, é o teu povo aqui presente. Vamos cantar juntos, em nome de Jesus. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, pois és santo. Pois é santo, sim, é digno, só a igreja, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém? Só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Ele é santo, digno de louvor e de ser adorado. Bondoso, Pai querido. Entre todas as coisas, tu és Senhor verdadeiro. Glória a Deus por isso. Nós vamos cantar essa próxima música que diz: Tu és santo, poderoso. Tem uma parte em que os homens cantam, puder colocar no primeiro slide, e as mulheres repetem. E no meio ali onde tem
uma parte também que os homens e as mulheres fazem, a gente vai fazer, na verdade, uma parte só, que a gente vai cantar Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Pai de amor. Então, quando chegar nessa parte, cadê a segunda parte? Isso, quando eu chegar aqui, nós vamos cantar só a parte que está em vermelho ou em rosa ali, e a gente esquece a parte azul, tá bom? Então, dessa vez, vamos fazer assim, e vamos ver como que a gente canta junto. Todo mundo forte, firme, né? E vamos lá. Então, Tu és santo. Então, só a primeira parte nós cantamos homens, depois mulheres, e a segunda parte nós fazemos essa parte das mulheres, todos juntos. Vamos lá? Tu és santo, mulheres, homens, poderoso, Tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Ele é meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, e o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Vamos no início. Tu és santo? Tu és santo, irmãs. Tu és santo, Poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração, de adoração. eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre te amarei. Todos juntos, Ele é meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, e o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é meu Senhor, novo. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, e o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por Ele eu viverei.
Amém? Observem o que nós estamos cantando. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Sabe quando você tem aquela tentação durante a semana de viver só para o mundo, só para aquilo que o mundo pede da gente? Resolver e resolver e resolver e resolver. E nós estamos cantando, Senhor, só por ele eu viverei. Porque esse é o mandamento de Deus, não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes a gente precisa se lembrar, né? Ficar se lembrando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele cuida de nós, meus irmãos. Ele é um Deus que é um Deus provedor. É um Deus de comunhão. Amigo para mim. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Diz, ele vivo está. É um Deus vivo. Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o alfa e o ômega. Como a palavra de Deus traz, 2 letrinhas do alfabeto grego, né? Alfa, como se fosse a primeira letra, né? Ele é o princípio, ele sempre existiu. E ele sempre existirá, até a eternidade. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é acima de todas as coisas, é o nosso Deus. Início e fim, Salvador e Messias. Mas também é aquele que deseja que nós busquemos intimidade com Ele. Nós vamos cantar uma última música. Se você preparou o seu dízimo e oferta, puder trazer à frente. Enquanto nós cantamos, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Com todo o meu ser. Essa música também tem uma parte dos homens. Irmãos, me ajudem aí, apesar de menor número, mas vamos cantar forte, com convicção de quem é o nosso Deus. E na segunda parte, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Amém? Vamos cantar juntos a última música? Amém. Vamos cantar. Por tudo o que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu ser. Te agradeço, Os meu homens, Senhor. te agradeço, meu Senhor. Todos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Início. Tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Todos juntos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Todos juntos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Tantas coisas que nós temos percebido, Pai, durante a nossa semana, a nossa caminhada com o Senhor, Pai. Pelo caminho, Pai, quantos desafios nós não nos encontramos, Pai. E o Senhor sempre está conosco, Pai. Porque o Senhor não nos abandona, Pai. O Senhor é um Deus de perto e não de longe, Pai. Um Deus que se agrada, Pai, de escutar o nosso clamor, Pai, em sinal de dependência do Senhor, Pai. O Senhor deseja que os teus filhos, Pai, te busquem em espírito e em verdade, Pai. Assim como a corça anseia por almas, assim também minha alma anseia pelo Senhor, Pai. Que seja assim, Senhor. Renova, Pai, as nossas forças, o nosso entendimento na Tua santa palavra, Pai, que é a verdade, Pai. Para que nós possamos seguir, Pai, sempre no Senhor, Pai. E no Senhor, Pai, fazer as Tuas obras, Pai. Porque para isso nós fomos criados, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou do poder da escravidão, do pecado, Pai. E hoje nós somos livres, Senhor. E assim diz a Tua palavra: e conhecereis a verdade vos libertará. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque hoje nós seguimos a verdade, Pai. Nós seguimos o Teu caminho, Pai. Nós temos a Tua vida, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a entender que nós, crucificados com Cristo, já não somos mais nós que devemos viver, Pai. Mas nós devemos viver, Pai, a Tua vida, Senhor. Cada dia, Pai, nos fortalece, Pai, como Tua igreja, Pai. Como filhos que somos, Pai. Ô Senhor, como o Senhor nos ama, Pai. E nós queremos assim também Te amar, Pai. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aqueles irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar, mas nos levanta como igreja, Pai, para que nós façamos aquilo que é agradável ao Senhor, Pai. Que seja isso, Pai, aquilo que encha o nosso coração de alegria. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? As crianças hoje elas vão permanecer aqui conosco. Não irão para a salinha. Hoje o assunto vai ser justamente sobre filhos, embora eu vá falar diretamente aos pais. O tema da nossa mensagem é filhos e a escolha entre a obediência e a desobediência. Quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 4.
Gênesis 4, a partir do verso 1 até o verso 16. Diz a palavra: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço neste momento, ó Deus, a direção e a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, no ministrar, ó Deus, da Tua palavra. Essa palavra, ó Deus, bendita, fiel e verdadeira, revelação do Senhor para nós. Que o Senhor, ó Pai, ilumine o nosso entendimento na compreensão, ó Pai, das verdades aqui reveladas para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, nos direcione e que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tenha a falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Deixa eu só tomar uma aguinha especial aqui. Não é ungida, tá, irmãos? Coloquei uma pastilha dissolvida aqui, porque essa semana a gripe quase me derrubou. Eu ainda estou me recuperando, então tomar cuidado para não forçar muito a garganta, que senão eu não vou até o final. Muito bem, irmãos. Eu não tenho filhos, mas eu já fui babá de 7. Desde recém-nascido até os 4, 5 anos de idade, eu cuidei de crianças. Meus irmãos, minha irmã e algumas crianças de outras famílias. Sabemos que não é uma tarefa fácil criar filhos. E se tem algo que quem trata do assunto concorda, é que os desafios desta geração, eles chegaram numa dimensão que as gerações anteriores possivelmente jamais conseguiriam imaginar. Nós temos pais que chegam em casa exaustos depois de longas jornadas de trabalho, sem tempo de qualidade para muitas vezes poder sentar à mesa com os filhos, olhar nos olhos, jantar juntos, talvez perguntar como foi o dia dele. As famílias, na verdade, elas mal conseguem se reunir durante a semana. Muitas vezes as reuniões acontecem talvez nos finais de semana ou em algumas festas. E muitos filhos hoje crescem muito mais conectados a uma tela do que a voz do pai ou da mãe. A internet, na verdade, que até poderia, irmão, ser um instrumento de aprendizado,
só que tem se tornado muitas vezes portais abertos para influências que nenhum pai, nenhuma mãe desejaria ter dentro da sua casa. Antes, os pais tinham a preocupação do que estava para fora da porta da casa. Hoje é diferente, os pais têm a preocupação não somente do que está para fora da porta da casa, mas também do que está entrando dentro da sua própria casa. Hoje nós sabemos que com um toque na tela, uma criança de 10 anos, e eu diria que até menos do que isso, ela pode ter acessos a conteúdos que confundem valores, que distorcem identidades, que relativizam toda e qualquer verdade absoluta, inclusive isso também já é um conceito questionado nos dias de hoje, não existe uma verdade absoluta. E o mundo, na verdade, ele está dizendo, faça o que quiser, seja quem você quiser, você pode criar as suas próprias regras. Irmãos, essa mensagem ela não chega de forma escancarada, ela chega de maneira muito sutil. Ela chega de maneira muito sorrateira, da mesma forma como a serpente ela chegou no jardim do Éden. E nós vivemos hoje numa cultura que glorifica a autossuficiência, que muitas vezes tem tratado a questão da obediência como se fosse um sinônimo de opressão. Só que a palavra de Deus nos diz o contrário. Paulo, por exemplo, quando ele orienta os pais na sua carta aos Efésios, lá em Efésios capítulo 6, ele vai trazer aqui essas orientações para os pais. Ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, obedecer aos pais, tudo isso tem sido descrito como algo ultrapassado. Seja a obediência aos pais, seja a obediência na escola e até mesmo a obediência a Deus. É como se a autoridade ela fosse, por natureza, opressora. Mas, irmãos, a Bíblia ela nos ensina o contrário. A autoridade, ela não é uma criação social. Ela é uma instituição divina. Ela foi instituída para manter a ordem, para manter a proteção e para manter o bem comum. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele fala exatamente sobre isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É claro que a existência de abusos, ela não elimina o princípio da autoridade. Por exemplo, quando Paulo escreveu essa carta, na época quem dominava era o Império Romano, um império totalmente abusivo. Um império que exigia muitas vezes coisas dos seus súditos que iam além daquilo que eles poderiam fazer. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo, essa autoridade foi instituída por Deus. Vocês devem obediência a ela, desde que essa obediência não seja acima da obediência a Deus. É por isso que a existência de abusos não elimina o princípio da autoridade. Da mesma forma como a existência de maus pais
não anula o chamado bíblico à honra e à obediência. Nós devemos, irmãos, somar a tudo isso a fragmentação das famílias. Nós vemos divórcios, ausência paterna, sobrecarga materna, crianças entregues a babás digitais. Aquilo que deveria ser a base do lar torna-se para muitos, na verdade, um lugar de conflito. Aquilo que deveria ser a base para o lar vai tornar-se talvez um lugar de silêncio, ou até mesmo um lugar de vazio. Aquilo que deveria ser o refúgio, onde a pessoa ela encontra ali um lugar para descansar, ela encontra, na verdade, um campo de guerra. Isso é o que acontece muitas vezes. Só que para nós, irmãos, que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós precisamos entender que a palavra não está ultrapassada. A palavra de Deus, ela não está desatualizada. Porque muitas pessoas, elas dizem, não, mas isso aí foi escrito em um outro contexto. Isso aí foi escrito numa outra época, não serve mais para nós. É claro que precisamos levar em consideração, sim, todo o contexto histórico, todo o contexto político, econômico, geográfico, mas o princípio da autoridade da palavra, ela permanece. Ela não muda. Ela continua sendo a palavra de Deus. Porque ela ainda fala, irmãos, com precisão sobre uma coisa que é fundamental para que as pessoas mudem as suas vidas. Ela fala exatamente sobre o coração humano. Porque é ali que começa a verdadeira mudança. Tanto dos filhos, quanto também dos próprios pais. Enquanto quando nós lemos esse texto aqui, de Gênesis capítulo 4, nós vamos encontrar aqui não apenas o drama de uma família, irmãos. Nós vamos encontrar aqui o espelho da nossa própria realidade. Aquilo que nós também estamos vivendo nos dias de hoje. Então, a história de Caim e Abel não é só uma história. Nós podemos dizer que é um diagnóstico. Um diagnóstico da realidade daquilo que estamos vendo e vivendo. Isso aqui é um retrato daquilo que acontece quando o pecado ele toma conta do coração. E também é um retrato do papel crucial daquele que ensina e vai orientar as novas gerações. Por isso que nessa noite eu quero, juntamente com vocês, procurar compreender à luz da palavra de Deus, como que a liberdade que Deus nos concede, ela precisa ser exercida com responsabilidade. E como então podemos ajudar os filhos a entenderem que as suas escolhas vão moldar a sua relação com Deus e também a sua relação com o próximo. E a primeira coisa que eu destaco aqui é a livre vontade e o peso dessa responsabilidade. Nós temos aqui 2 irmãos, 2 disposições e 2 destinos. O texto diz que Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Depois de alguns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Interessante, irmãos, que Caim e Abel nasceram dos mesmos pais. Aliás, eram os primeiros e únicos, né? Não tinha outro. Era Adão e Eva. Os primeiros a serem criados. Eles cresceram no mesmo ambiente. Eles ouviram as mesmas histórias da boca de Adão e Eva. Histórias provavelmente de um jardim onde Deus caminhava com os homens. Histórias de uma queda que culminou na expulsão deles do paraíso. Mas também a história de uma promessa de redenção. Eles tiveram a mesma origem, a mesma herança e o mesmo Deus. Só que nós temos aqui 2 homens totalmente diferentes em seus corações. E isso aqui, irmãos, nos diz algo fundamental. A diferença decisiva entre Caim e Abel não estava na biologia. Não estava no ambiente. A diferença entre Caim e Abel estava na disposição do coração deles diante de Deus.
Era isso que diferenciava Caim de Abel. Não era a criação, não era o ambiente. Um texto que eu já tenho citado aqui, Provérbios 4, 23, diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E isso vale também para os seus filhos. Você pode dar aos seus filhos a melhor criação cristã. Você pode levá-los à igreja todos os domingos. Você pode até trazê-los à obediência. Aliás, trazê-los à escola dominical. Você pode orar com eles todas as noites. E ainda assim, um pode escolher obedecer e o outro pode escolher se rebelar. Irmãos, isso aqui mostra que provavelmente não foi fracasso de Adão e Eva em criar Caim e Abel. É a realidade da livre vontade humana. É a liberdade que cada um tem para agir. E aqui cabe uma explicação. O livre-arbítrio, ele é a nossa capacidade de escolher por vontade própria, enquanto a liberdade para agir, que é chamado na teologia como a livre agência, é a capacidade de tomar decisões e agir conforme os nossos desejos. E essas escolhas, porém, elas são influenciadas por nossas limitações morais e pela nossa natureza caída. Então a Bíblia ensina que o coração humano ele pode se inclinar tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da nossa relação com Deus. Então o problema aqui não é a vontade de escolher. O problema aqui é a direção dessa escolha, que por causa da condição caída, ela geralmente tende para o pecado. Essa é a liberdade para você agir. Você tem liberdade para agir. Só que essa liberdade ela está condicionada por causa da queda. E ela está condicionada geralmente para o pecado. Por isso que muitas vezes nós podemos fazer boas ações, mas sem a intervenção de Deus nós não vamos alcançar a verdadeira salvação. E nós temos que entender que o dom da livre vontade, ela exige um direcionamento. Antes da queda, o ser humano ele tinha o dom de escolher amar e servir a Deus. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Adão e Eva tinham isso. Eles tinham o poder da escolha. Sem ser influenciado por nada. Eles foram sugestionados a tomar uma decisão. Mas eles tinham o poder de escolher. Antes de cair. Só que Adão e Eva receberam a capacidade de obedecer ou desobedecer. Essa liberdade, ela é um presente que os habilitava a amar Deus genuinamente. Porque, irmãos, o amor verdadeiro, ele exige a liberdade da escolha. Não existe amor onde há coerção, onde você é forçado a fazer isso. Isso não é amor. Só que após a queda, essa liberdade humana, ela não desapareceu, mas ela ficou comprometida. O ser humano, ele ainda faz escolhas reais e responsáveis. Só que essas escolhas, elas não nascem mais de uma vontade moralmente neutra. Agora elas nascem de um coração. Um coração que se inclina naturalmente para o pecado. Depois da queda, perdeu-se o livre-arbítrio. O ser humano tem a liberdade para agir. Só que essa liberdade ela está condicionada por causa do pecado. Então ele sempre vai tender muito mais para o pecado. A escolher as coisas erradas. O que, aliás, o próprio Deus ele coloca aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim:
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o ser humano ele foi cada vez mais se degradando no seu afastamento de Deus. De tal forma que o coração dele foi se inclinando cada vez mais para o mal. Por isso que Jeremias ele também vai dizer, enganoso é o coração. Quem o pode conhecer? Ele está doente. É por isso que os filhos, eles precisam ser ensinados. Porque eles já nascem pecadores. Eles já nascem com a inclinação para o mal. Provérbios vai falar sobre isso. A estutícia, a tolice está ligada ao coração da criança. Os filhos precisam ser ensinados. E é interessante que quando a Bíblia fala que os filhos precisam ser ensinados, a ideia ali é literalmente treinados, disciplinados. Por isso que o dom da livre vontade tem que ter direcionamento. Os pais precisam conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque se deixá-los segui-los pelos seus próprios pés, é bem provável que os pés deles irão pelo mesmo caminho de Caim. A liberdade sem direcionamento não é amor, é abandono disfarçado de permissividade. Provérbios 29:15 diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Qual mãe que já não passou vergonha por causa disso? Porque o filho é indisciplinado, desobediente. Por isso que ele precisa ser direcionado. Ele precisa ser ensinado no sentido de treinado, disciplinado. Eu lembro que na época em que eu trabalhava de gerente numa loja, era uma loja de cama, mesa e banho, e a gente tinha camas em exposição, que a gente montava ali. E aí entrou uma mãe com uma criança daquelas que não tinha disciplina nenhuma. Aí você já imagina, né? A criança vai lá e pula na cama, e vai, e fica, e tal. E eu só de olho. Aí daqui a pouco a mãe vira para a criança e diz assim: filho, para de fazer bagunça, senão o moço vai brigar com você. Eu quase que virei para ela assim: você está me autorizando a corrigir o seu filho? Porque se você me autorizar, eu vou corrigir ele agora. Os filhos precisam de direcionamento. Imagine que você dá um celular para um filho pequeno sem limites, sem supervisão, sem conversa. Talvez você pense que está sendo apenas generoso. Só que muitas vezes você está entregando uma ferramenta para quem ainda não aprendeu a manejá-la. E nós temos que entender que a restrição, ela não é punição. A restrição, ela é proteção. Assim como Deus colocou limites no Éden, não para frustrar Adão e Eva, mas para protegê-los. Por que que Deus disse para Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus estava protegendo-os. Não era uma restrição como punição, era uma proteção. Quando você diz para o seu filho: filho, não bota a mão na tomada. E o filho vai lá e resolve colocar a mão na tomada. Aí ele aprende que não se deve mais colocar o dedo na tomada, né?
E aqui nós temos o problema, irmãos, do coração da oferta, que é justamente a oferta do coração. O texto diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, porém para Caim e para a sua oferta não atentou. Por isso Caim ficou muito irado e descaiu o seu semblante. Talvez nós possamos perguntar por que foi que Deus rejeitou a oferta de Caim. Algumas pessoas vão dizer que porque Caim trouxe frutos do solo em vez de animais. Só que o texto, ele não diz isso. Porque o sistema sacrificial completo, ele só seria codificado, ou seja, só seria tornado lei mais tarde. Então, o contraste que o texto está estabelecendo não é entre os tipos de oferta, mas sim entre o coração daqueles que estão oferecendo. Porque o oferecer uma oferta que não agrada ao Senhor já mostra uma disposição de um coração que não entendeu qual é o tipo de adoração que se deve dar a Ele. Esse foi o problema. O problema não era a oferta em si. A oferta era só uma demonstração de um coração que não entendeu como se deve adorar ao Senhor. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 4, ele nos esclarece dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então veja que a fé é a variável determinante aqui. E fé aqui não é uma emoção, não é um sentimento. A fé aqui é a disposição de um coração em relação a Deus. É um coração reverente, é um coração humilde, é um coração que sabe reconhecer a glória de Deus. Essa foi a fé de Abel. Ele soube reconhecer qual é o tipo de oferta que agradaria ao Senhor. Ele soube reconhecer qual é o tipo de adoração que chegaria a Deus. Caim trouxe uma oferta, porém Abel, junto com a oferta, ele trouxe também o seu coração. Então há uma diferença enorme entre praticar uma religião e se entregar a Deus. Muitas pessoas praticam religião. E qualquer um pode praticar uma religião. Praticar uma religião é vir à igreja, é ler a Bíblia de vez em quando, ouvir alguns sermões, participar de um momento de louvor. Isso pode ser visto como praticar religião. Mas se entregar a Deus é diferente. Se entregar a Deus vai muito mais do que vir à igreja. Muito mais do que simplesmente ler a Bíblia. Muito mais do que simplesmente entoar louvores ao Senhor. Jesus ele traz uma advertência dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você pode vir à igreja por anos. Você pode participar de cultos e até servir em ministérios. Mas ainda assim, você pode estar no lugar de Caim. Apenas cumprindo rituais sem entregar o seu coração. Então, como pais, é preciso ensinar os filhos não apenas a fazer coisas religiosas. É preciso ensinar os filhos a conhecer Deus. Se o seu filho perguntar para você: pai, por que nós vamos à igreja? O que você responderia para ele? Ah, porque é hábito. Ah, é porque
Não tem outra coisa para fazer. Não, é porque isso faz parte da nossa tradição. Não, porque isso é o nosso dever, é isso que temos que fazer. Se você realmente quer ensinar o seu filho qual é a razão pelo qual ele deve vir à igreja, você deve dizer a ele: nós vamos para adorar o Senhor. Nós vamos para nos reunir com o povo de Deus. E juntos louvarmos o nome dEle. Nós vamos lá para poder ouvir Deus falar ao nosso coração através do mensageiro que Ele designou. Nós vamos lá para desenvolver a nossa intimidade com Deus na comunhão com os nossos irmãos. Isso é ensinar o seu filho a conhecer a Deus. Porque senão ele vai crescer entendendo que vir à igreja é apenas um hábito. Virou uma tradição. Ele vai entender muitas vezes que estar servindo num ministério é o que todo mundo faz. E aí ele acaba repetindo isso. Quando servir é muito mais do que isso. Servir é você entregar o seu coração a Deus da melhor maneira possível, em gratidão, podendo participar deste momento de adoração. Isso é servir. Então não basta trazê-los ao culto. Você também precisa mostrar a eles o que é andar com Deus no dia a dia. Tem não vou falar que é uma piada, mas uma historinha antiga, e você já deve talvez até tê-la ouvido, em que um filho, ele vira para a mãe e diz assim: mãe, eu queria tanto morar na igreja. E a mãe, estranhando, pergunta: mas por que, filho? É porque lá o pai é diferente do jeito que é em casa. Você já deve ter ouvido essa história. Então é preciso ensiná-los a ter responsabilidades, tanto na vida quanto com Deus. Porque nós vivemos, irmãos, numa era em que a responsabilidade pessoal ela está em crise. Por exemplo, quando um adolescente vai mal na escola, a culpa é do professor. E quando ele é reprovado, a culpa é do sistema. Quando ele comete um erro, a culpa é da sociedade. Mas a palavra em Deus, ela ensina que cada um responde pelas suas próprias escolhas. Ezequiel vai dizer isso. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável pelas escolhas que fazem. E Paulo vai dizer que todos nós um dia vamos estar diante do trono de Deus para prestar contas daquilo que fazemos ou até deixamos de fazer. Então, ensinar responsabilidade é um dos maiores presentes que um pai ou mãe pode dar para o seu filho. Ensine o seu filho a ser responsável, a assumir as consequências pelas escolhas que fazem. E nós temos aqui uma advertência de Deus e um coração endurecido pelo pecado. Nós vemos que Deus ele vai ao encontro de Caim antes que o pior aconteça. O texto diz: então o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não terás aceitação? Mas se não o fizeres, o pecado está à porta e para ti é o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Veja que Deus, ele não abandona Caim na sua ira. Antes do pior acontecer, antes que o ódio se tornasse homicídio, Deus ele vai ao encontro de Caim e faz duas perguntas. Agora perceba a estrutura dessa interpelação divina. Deus pergunta: por que tiraste? Por que
descaiu o teu semblante? Veja que Deus não está perguntando porque Ele não sabe. Deus sabe. Deus ele está perguntando porque Ele está convidando Caim para fazer um exercício de autoexame. Olha para o teu coração, Caim. Olha para o teu coração, por que ele está assim? Não é que Deus não sabia, Ele sabia, por isso que Ele estava perguntando, porque Ele estava querendo levar o próprio Caim a pensar sobre o sentimento que ele estava tendo. Deus fez isso com Adão no jardim, quando perguntou a ele, aonde estás? Não é porque Deus não sabia. Deus sabia onde Adão estava. Mas Ele queria levar Adão a olhar para si mesmo, para o seu coração. Então Deus, Ele não busca informação. Deus, Ele busca confronto. Deus, Ele busca arrependimento. Deus busca restauração. Quando Deus pergunta para Caim, Ele está buscando confrontá-lo, Ele está buscando levá-lo ao arrependimento para que ele seja restaurado. E Deus não espera que a situação piore para intervir. Ele interfere antes que a queda se torne destruição. Isso aqui, irmãos, tem uma implicação direta para os pais. Não espere a crise explodir para você conversar com os seus filhos. O momento de intervir é antes. É quando o semblante do filho cai. É quando o silêncio aumenta. É quando você percebe a frieza se instalando. Tem muitos pais que nem percebem o que está acontecendo com os próprios filhos, porque não perguntam para eles. E aí, quando vai descobrir, já é tarde demais. O pecado, ele está à porta. A linguagem que Deus usa aqui, irmãos, é uma linguagem muito real. Ele descreve o pecado como um animal selvagem, esperando na porta, pronto para atacar, mas que deve ser e pode ser dominado. E esse é um dos mais poderosos quadros de como o pecado ele funciona. Porque, irmãos, o pecado ele começa com um desejo. Esse desejo ele vai virar uma vontade. Essa vontade vai levar a uma decisão. E a decisão vai fazer você escolher agir contra a vontade de Deus. O texto diz que o pecado está à porta, ele só está aguardando a oportunidade. Ele está esperando um momento de fraqueza, um momento de frustração. E quando ele avança, ele não pede licença. Tiago, ele descreve o mesmo processo. Ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, a ira de Caim não surgiu do nada. A ira de Caim tinha raízes. Raízes na sua insegurança. Raízes no seu orgulho ferido. Raízes, provavelmente, na inveja do favor que o irmão recebeu. Entenda que emoções que não são trabalhadas, emoções que não são trazidas a Deus, que não são colocadas debaixo da autoridade de Deus, elas são combustível para o pecado. Eu tenho aprendido isso. Presta atenção nos seus sentimentos, porque ele revela muito sobre o seu coração.
Se eu estou ansioso demais, isso revela algo sobre o meu coração. Então presta atenção. E leva esse sentimento diante de Deus, porque é isso que a palavra nos orienta. Leva isso diante de Deus. Pense, irmãos, quantos jovens muitas vezes estão sentados numa sala, num quarto, com o semblante caído, ressentimentos acumulados, ciúmes não resolvidos, com raiva represada, e ninguém parou para perguntar: por que você está assim? A pergunta de Deus a Caim é a pergunta que todo pai, toda mãe precisa fazer aos seus filhos. Não é apenas o que você fez, mas é o que está acontecendo dentro de você. Por que você está sentindo isso? Mas o texto diz que o pecado deve ser dominado. E Deus não diz a Caim que é impossível resistir ao pecado. Ele diz que é possível. E ele tem a responsabilidade de fazê-lo. Nós sabemos que tentação não é pecado. Mas ceder à tentação, aí sim, se torna pecado. Então, irmãos, esta verdade precisa chegar às crianças. Precisa chegar aos jovens com toda clareza. Mostrando para eles que eles não são escravos dos seus próprios impulsos. Eles não precisam ceder ao que a raiva quer fazer, ao que o orgulho quer falar, ao que a inveja quer planejar. Porque com a graça de Deus e para aqueles que têm o Espírito Santo, a dominação do pecado é possível. A palavra diz: se vocês andam no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. Ensine os seus filhos a andar no Espírito. Só que Caim não dominou. Caim cedeu. E aquilo que começou com uma ira, terminou num homicídio. E aqui nós temos, irmãos, um pecado consumado. O julgamento justo e a graça surpreendente de Deus. Nós temos aqui um homicídio, quando a desobediência chega ao fundo do poço. O texto diz: Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, poucas frases na Bíblia têm um peso como essa. Uma frase que vem junto com a primeira morte humana da história da humanidade. Uma frase que vem com o primeiro luto. O primeiro cadáver. O primeiro choro de uma mãe por um filho morto. Então veja que não existe um atalho entre a ira não resolvida e o assassinato. O que existe é um caminho de escolhas. E cada um mais grave que o anterior. Veja que Caim, ele escolheu alimentar o ressentimento. Mesmo diante da advertência de Deus, porque Deus disse para ele aqui: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus já havia alertado Caim. Mas o que Caim preferiu fazer? Alimentar o seu ressentimento. Ele escolheu rejeitar a advertência de Deus. Ele escolheu planejar um encontro com o irmão. Entenda, não foi por um acaso, ele planejou a morte do irmão. O texto diz aqui, olha só: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Não foi um simples convite.
foi uma chamada para a morte. Ele já foi intencionado a matá-lo. Ele escolheu agir. E cada escolha, irmãos, o coração dele foi endurecendo. E Jesus, quando ele comenta o 6º mandamento, ele chega exatamente nesse ponto. Porque ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Porque o matar já é a intenção de algo que já estava no coração. Então o homicídio de Caim não começou com as mãos. O homicídio de Caim começou com um coração que não se rendeu a Deus. João, quando escreve sobre Caim, ele diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por que Deus rejeitou Caim? Porque as suas obras eram más. O problema não estava na oferta. A oferta era só um reflexo do coração dele. Nós não precisamos, irmãos, ir muito longe para ver esse princípio em ação. Nós vemos as manchetes de hoje, elas estão cheias de histórias de jovens que chegaram ao ponto de nenhum retorno, de famílias destroçadas por rancores que ninguém tratou, de relacionamentos que implodiram porque ninguém ensinou a criança a tempo a dominar os próprios impulsos e a render as suas vidas a Cristo. E a pergunta de Deus é: onde está Abel, teu irmão? Novamente, Deus não precisa perguntar. Deus sabe. Mas ele pergunta pela segunda vez. Então ele está dando a Caim mais uma oportunidade de se arrepender, mesmo depois de ter matado o irmão dele. Deus deixa uma porta aberta. Só que a resposta de Caim é a resposta de um coração endurecido. Nós temos aqui um cinismo, evasão, mentira e, no fundo, a negação de qualquer responsabilidade pelo próximo. Qual é a resposta que ele dá para Deus? Por um acaso eu sou o tutor do meu irmão? Ele não foi humilde o suficiente para reconhecer que ele havia cometido o pecado. Ele simplesmente disse para Deus, e de forma até arrogante: eu agora tenho que ficar vigiando o meu irmão? Essa resposta revela o oposto do amor ao próximo, que Cristo resume como o 2º mandamento. Irmãos, quando um coração deixa de ser responsável pelo outro, algo fundamental morreu dentro dele. Na mesma carta de 1 João, capítulo 3, verso 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E aí nós temos a consequência da desobediência persistente. O texto diz: agora, pois, és maldito, longe da terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Veja que o castigo de Caim tem uma dimensão geográfica. A terra não mais lhe dará forças, ele será errante e fugitivo. Mas ele tem também uma dimensão espiritual,
que vai ainda mais fundo. O texto diz que Caim saiu da presença do Senhor e foi para a terra de Nod. Irmãos, o nome Nod vem de uma raiz hebraica que significa vagar, errar, fugir. Então veja que essa terra não é só um endereço geográfico, não é só um lugar para o qual Caim se dirigiu. Essa terra é a descrição do estado da alma de Caim. Caim foi viver na terra do errante. E é assim a vida de todo aquele que se afasta de Deus. Uma vida de alguém que não tem paz, que não pertence a lugar nenhum, de alguém que não tem lar. Essa é a vida de uma pessoa longe de Deus. Filhos que crescem sem limites, sem aprender a obedecer, sem entender que há uma autoridade acima deles, tornam-se adultos incapazes de se submeter a qualquer autoridade, seja no trabalho, no casamento, na igreja, diante de Deus. Provérbios, capítulo 13, verso 24, ele diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Se você ama os seus filhos, você disciplina eles. Você não deixa eles viverem segundo a direção do seu próprio coração. A disciplina exercida com amor, ela é um presente para um adulto que o seu filho será no dia de amanhã. Irmãos, eu já apanhei da minha mãe, muitas vezes. Embora dentre os meus irmãos eu fosse o que menos fazia bagunça, mas eu também aprontava. E eu dou graças a Deus pelas vezes em que eu apanhei dela. Hoje, infelizmente, pelo fato de muitos pais não saberem o que é ser um pai e ultrapassarem o limite da correção, porque ao invés de disciplinar, eles espancam, cria-se leis que impedem os pais de corrigir os seus filhos. Então veja que a questão aqui não se trata de criar filhos submissos e sem voz, mas você criar filhos e ensiná-los que toda liberdade tem raízes na obediência. E nós vemos um sinal da graça de Deus. O texto diz: então o Senhor lhe disse, portanto qualquer que matar Caim 7 vezes será vingado. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o matasse, quem quer que o encontrasse. Irmãos, veja a graça de Deus na vida de Caim, mesmo depois de tudo que ele fez. Porque olhando para o castigo que ele recebeu, ele diz para Deus: e agora, o que será de mim? Quem me encontrar vai me matar. E Deus diz: não. Ninguém vai colocar a mão em você. E Deus colocou um sinal. Não sabemos que tipo de sinal era esse. Mas era algo visível, identificável, que quem olhava iria perceber: esse é Caim, ninguém põe a mão nele. Nós vemos, irmãos, que Caim matou o seu irmão, ele mentiu para Deus, ele recebeu maldição, e mesmo assim, Deus colocou nele um sinal de proteção.
A graça de Deus não tem obrigação lógica nenhuma. Deus não espera, irmãos, que o homem mereça. Ele age onde não haveria razão para agir. E entenda que isso aqui não é um detalhe à parte do texto. Isso aqui, irmãos, é o coração de um evangelho antecipado, que mostra que o Deus que julga com justiça é o mesmo Deus que protege com misericórdia. E esta é a esperança que os pais precisam carregar. Mesmo que o filho, que pareça ter se perdido completamente, seja nos vícios, nas drogas, no mundo, longe de Deus, saiba que ele ainda está nas mãos daquele que pôs um sinal em Caim. Nossa responsabilidade é continuar orando, amando, sendo exemplo, e confiar que o mesmo Deus que protegeu um assassino errante ainda é capaz de restaurar a vida daqueles a quem nós amamos. Irmãos, a história de Caim e Abel não terminou aqui no capítulo 4 de Gênesis. Ela continua sendo escrita, podemos dizer, nos dias de hoje. Seja nas casas, nas escolas, nos lares, porque cada dia os filhos estão diante de escolhas. E nós somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus para poder guiá-los. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Criar filhos nos dias de hoje exige oração intensa, presença constante, conversas difíceis, limites claros com amor e uma fé que não se abala quando o mundo oferece alternativas mais fáceis e mais sedutoras. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque Deus tem trabalhado na minha família. Porque antes eu fui o primeiro a me converter da minha família. Depois tem um outro irmão, que é o mais velho, e se converteu. Que liderava lá o projeto em São José dos Campos. Eu tenho um irmão que na sua adolescência foi preso por envolvimento com drogas. Passou para a maioridade, foi preso de novo. Quase 10 anos de cadeia. Perdeu a juventude lá dentro. Hoje está casado, tem uma família, está andando nos caminhos do Senhor. E algumas semanas atrás, a minha irmã me mandou uma foto de um outro irmão. Ela diz assim: Fê, eu vou mandar porque você vai gostar disso aqui. Meu irmão tem uma namorada, e a namorada vai na igreja. E ela sempre estava convidando ele para ir. E ele nunca queria ir. E ela mandou um áudio que a namorada tinha mandado para ela, falando a respeito dele. Ele foi na igreja, por conta própria. O pastor fez o apelo. E ela diz: ele foi lá na frente, sozinho. Quando eu ouvi, ele já estava lá, aceitando Jesus. Deus faz a obra, irmãos. Deus trabalha. Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
A porta não está fechada ainda. Chegará um dia em que ela irá se fechar, mas ainda não. A porta continua aberta. O sinal da graça, irmãos, ainda está disponível. Só que agora não é mais um sinal na vida de um assassino errante, mas é a cruz de Jesus. Esse é o sinal definitivo e eterno de que Deus recebe aqueles que voltam para Ele com um coração humilde e arrependido. Esse é o sinal que todos nós devemos carregar. Não mais um sinal de maldição, mas um sinal de redenção. Então que Deus nos dê sabedoria para ensinar os filhos a escolherem a obediência. Não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por eles entenderem os caminhos de Deus. Então que eles escolham um caminho diferente do caminho de Caim. E que eles aprendam, pela graça de Deus, a dominar o pecado que está à porta e viver as suas vidas para a glória de Deus todos os dias. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz através da Tua palavra o poder que o Senhor tem de intervir e agir na vida das pessoas, dando a elas oportunidades para se arrependerem, para voltarem para Ti, para não se deixarem ser dominadas pelo pecado, mas colocarem suas vidas na mão de Cristo, para que recebam dele o poder e a unção de dizer não para o pecado, de terem seus corações quebrantados pela ação do Teu Espírito Santo, os seus pensamentos iluminados para compreenderem a mensagem do Evangelho. A porta da graça ainda está aberta e o Senhor nos chama para nos voltar para Ti, para não sairmos da Tua presença, para que não sejamos errantes, andando, ó Pai, num mundo sem paz, sem direção, sem pertencer a nenhum lugar. É o Senhor que nos dá a direção. O Senhor, ó Deus, nos mostrou qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida que devemos seguir. Essa vida está em Cristo. Que nós possamos ter os nossos olhos voltados para Ele. E se existe alguém, ó Pai, que está assim como Caim, errante, perdido, sem paz, sem lar, sem pertencer a nenhum lugar, que essa pessoa agora, Deus, ela volte para o Senhor. Ela tem o seu coração transformado, regenerado, um coração novo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Porque é o Senhor quem renova, o Senhor renova as nossas forças. Que cada pai, que cada mãe possa ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, para que quando eles crescerem e começarem a tomar as suas próprias decisões, eles possam se lembrar
daquilo que lhes foi ensinado, daquilo que lhes foi passado, para que assim possam permanecer na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, meus irmãos, alguns avisos. Esse é o tema do mês de maio. Pode passar para o próximo. Lembrando que semana que vem, então, nós temos a finalização do nosso mês de maio como o mês da família, trabalhando com o tema Família Protegida pelo Poder de Deus no Encontro das Famílias. Aí já pode ir passando. Isso. Depois eu volto para o outro. Encontro das Famílias, próximo domingo, irmãos. Vai ser no Sítio do Maçã. O valor é R$30 por pessoa. Lembrando que criança até 12 não paga. Pedimos apenas a contribuição de suco e refrigerante dos irmãos e irmãs, e pedimos para que cada um também leve o seu prato e o seu talher. Lembrando que nesse dia a gente não tem culto aqui à noite, a gente vai passar o dia lá na chácara. Então a gente vai começar ali às 9 horas chegando no local, 9h30 tem o culto, por volta das 12 horas o almoço, e depois a gente tem a tarde livre, tá bom? Então os irmãos estejam conosco nesse dia. Vai ser um dia, como a gente sempre tem passado, agradável, em comunhão uns com os outros, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E se alguém tiver alguma dificuldade com relação a pagamento, não deixe de falar conosco, para que a gente possa ver aí a possibilidade de você participar. Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp a lista para que você possa estar colocando seu nome lá, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas a gente vai ter no local. E fica aberto para você convidar aí seus familiares, amigos também, para poderem passar esse dia com a gente, tá bom? Agora pode voltar isso. Quarta-feira, essa semana nós temos GDC e vai ser lá na casa do irmão Lúcio e da irmã Neuza. Irmãos, não deixem de participar deste tempo que nós temos aprendido sobre como ter a mente de Cristo. E é importante também que você esteja honrando também a vida daqueles que vão até o seu lar, depois você vai até o lar da pessoa, e assim a gente vai crescendo junto na graça de Deus. Então, quarta-feira, às 19h30, lá na casa do irmão Lúcio e da irmã Neuza, tá bom? Tem mais avisos? Amanhã, última segunda-feira do mês, nós temos o nosso culto de oração. A gente tem se reunido aqui na igreja para termos um tempo de oração, estarmos aí intercedendo uns pelos outros e também orando diante de Deus pela vida da igreja e pelas nossas vidas. Mas dia 23 tem a conferência missionária da região da MEAR, lá na igreja do Bosque, com o tema aí Alcançando os Ribeirinhos. Então dia 23 de maio, 19 horas, lá na igreja do Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos. Mais algum? E no dia 31, nós temos, então, o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. Quem vai estar conosco? O pastor Rodrigo que vai estar aqui? Então, o pastor Rodrigo é que vai estar conosco, trazendo a mensagem. Então, é bom que ele também já fala ali daquela região que faz parte das igrejas perseguidas, embora o tema ali seja justamente sobre isso, países do Oriente Médio, norte da África, né, que a gente vai ter nesse dia. Espera aí. Ah, não é? Então só corrigindo aqui, tá, irmãos? A minha secretária aqui é bom por causa disso. Amanhã não é a última segunda-feira do mês, é só na outra semana. Então não é amanhã que tem culto de oração, tá? É na outra semana que vai ter dia 25. Dia 25, então, vai ter o culto de oração, tá bom? Só corrigindo aí que não é amanhã, vai ser na outra segunda-feira. De vez em quando o tico-teco aqui dá umas embaralhadas, tá? Então só fica a correção aí, mas os demais avisos permanecem. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos ao Senhor por este culto, somos gratos a Ti pelo mover, ó Pai, do Teu Espírito Santo em nossas vidas e também em nosso meio. Te agradecemos por esse tempo de comunhão, de adoração e louvor ao Teu santo nome.
E também, ó Deus, pelo aprendizado, ó Pai, da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, tem trazido ao nosso coração. Que realmente possamos estar aplicando isso, ó Deus, em nossas vidas. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, ó Pai, sendo conduzidos e direcionados pelo Teu Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se une neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença dEle.